Pá, galera, talvez eu tenha me perdido um pouco nesse resumo aqui, porque são muitas falas que tem nele. Se você tiver problema de entender, eu recomendo ler os capítulos, que vai do 9 até o 13. Então agora fiquem com o resumo. Então o Eren pergunta para a tia o que leva ela a ler. Então ela fala, como você pode ver, eu sou um fantasma, tem algumas circunstâncias que você pode me chamar. Então nos pensamentos do Rei, ele passou 10 anos lutando contra os demônios, essa é a primeira vez que ele conversa com um fantasma. Então ele pensa, é só um problema atrás do outro, desde que ele ficou com esse corpo do Eren. Então a tia fala que vai direto a um ponto, com cara séria, ela pergunta que é ele, que ele não é o Eren Pendragon. Acaba deixando o Rei bastante desconfortável com essa pergunta que ela fez para ele. Então depois disso a tia começa a sorrir e pede desculpa para o Rei por ter usado um tom tão ameaçador com ele. Então ela responde para ele que ela descobriu que ele não era o Eren porque foi o Soldaken que falou para ela, quando ela salvou ele do Soldaken. Então ele pergunta para a tia se ele sabe como ele se tornou o Eren. Então ela fala que não, para ele contar como foi que aconteceu que ele acabou virando o Eren. Então nos seus pensamentos o Eren percebe que ela não vai contar para ninguém, porque ela é um fantasma e ele é o único que consegue ver ela. Então ele decide que vai contar tudo o que aconteceu com ele. Então ele decide que vai contar para si mesmo, ela não acreditando nisso tudo aconteceu com ele. É que no dia 321 de junho do calendário imperial, Eren Pendragon e Revival foram mortos em batalha. Então ele fala que foi isso que ele pensou quando ele acordou no corpo do Eren. Ele não sabe o motivo, que ele quer descobrir qual foi o motivo dele ter reencarnado nesse novo corpo aí. Reencarnado não, mudado de corpo, né? Então a tia fala que entendeu a essência, então o Eren pergunta se ela acreditou nele. Então ela fala que não tem como não acreditar, porque ele tá ali e o Eren não tá. Porque o Soldaken não reconheceu ele como Eren Pendragon, então ela não tem como discordar dele. Então ela fala que o Eren que ele protegeu na última da vida provavelmente talvez fosse falso, deixando o Rave sem entender nada. Então a tia explica que os Pendragon têm fazendo um pacto com os dragões já faz muitos séculos. Então ela pergunta para ele se sabe a importância do abrimento do mausoléu. Aqui tem uma banda de um resumozão que ela fala o que é tão importante nesse mausoléu, mas eu não vou resumir isso, porque é muita coisa para decorar, desculpe de verdade por isso. Então a tia fala que normalmente só tem uma chance dos Pendragon, do líder do Pendragon fazer um pacto com o dragão lá, mas com ele é diferente. Então o Rei pergunta o que ela quer dizer com isso. Fala a coisa mais importante agora, que o Eren Pendragon acordou com uma nova alma no corpo dele. Então o Rei pergunta o seu ponto aí, então ela responde, o corpo é do Eren, mas a alma não. Ela fala que a alma é diferente, então ele tem uma nova chance de fazer um pacto com o Soldaken. Então ela pergunta para o Rei Vivalt, que no momento na família Pendragon não há saudade o suficiente, então ela manda ele para a Floresta Arcona. Ele derrota os demônios, tudo que apareceu por lá um por um, e até onde está o Soldaken, mostrar o seu potencial, né, e fazer um pacto com o dragão. O mais importante, depois disso abrir o mausoléu dos Pendragon. Então ela fala que tal, você tem o que precisa para isso. Então o Rei acaba dando uma risadinha, ele falou que muito bem que ele vai fazer isso. Então a tia acaba ficando calada, então o Rei fala que esse abrimento do mausoléu vai beneficiar todo mundo, até ele mesmo. Então ele também, como ele fala, como ele já está acostumado a matar demônio, não vai nem ser um problema com isso. Também ele fala que vai ajudar a recuperar a credibilidade da família Pendragon. Então nos pensamentos da tia nos mostra que ela está bastante ligada com essa decisão do Eren, quer dizer do Rave. Então a tia fala que vai deixar nas mãos dele tudo que ele conseguir fazer, né? Então o Eren pensa, como seu plano objetivo já está construído já, agora ele tem que conseguir pegar a força dos Pendragon, com os últimos cavaleiros que ele tem. Então o Eren acaba pensando, como o antigo Eren era um desleixado, ele vai ter que conseguir conquistar todo mundo aí, até os cavaleiros que são da casa dele, né? Então a tia acaba ficando alegre que ele entendeu o que ele tem que fazer. Então é só ir lá e mandar uma ordem, que ele tem que conseguir conquistar os cavaleiros. Então o Eren acaba falando que ele vai fazer isso tudo só em 15 dias. Então depois de cena nos costa que ele finalmente começou o treinamento dele, para ele tentar recuperar um pouco do físico que ele tinha na antiga vida. Também botar esse novo corpo que ele tá em forma, porque ele não quer que tudo acabe do jeito que acabou na vida passada dele. O empregado dele vai onde ele tá, levando uma toalha para ele. Então a empregada acaba ficando muito alegre que vê que o seu mestre tá conseguindo praticar normalmente. Então o Rei acaba tirando a camisa, que ele acaba deixando o empregado muito envergonhado por causa disso. Então até o próprio Rei fica surpreso que ele conseguiu recuperar sua forma do seu corpo em pouco dia de treinamento. O cavaleiro-chefe dos Pendragon acaba elogiando o protagonista porque tá conseguindo praticar normalmente também. Ele tá demonstrando que tá bastante feliz porque o protagonista acabou mudando de ideia sobre a parte do treinamento. O cavaleiro acaba chamando o Rave para dar uma treinadinha junto com ele. Ele fala que ele vai pegar level com o Rave. Rave não, guys, desculpa, Eren. Então ele fala que agora não, daqui a pouco eles vão dar lutazinha, mas não agora. Acaba deixando o soldado sem entender nada. A cena acaba nos cortando e nos mostra que o Eren tá na cela principal do Pendragon. Todos os seus cavaleiros que sobraram. Pelo jeito ele vai acabar dando um anúncio que ele vai abrir o mausoléu de novo, que acaba deixando todo mundo em choque por causa disso. O líder dos cavaleiros fala para chegar até lá e vão ter que limpar a floresta do Arcona. Então ele fala, a gente irá fazer isso por você, mas você só tem algum dia de treinamento, se você vai dar tempo, pede para deixar o assunto do treinamento de lado e pergunta como tá a situação ao redor do portão.
Então o líder dos cavaleiros fala que tá terrível, até os bandidos estão ajudando a acabar com as vilas próximas. Tá muito difícil para sobreviver lá. Então ele fala que não vai deixar isso acontecer, que vai lá mesmo, a seu jeito. O Mordomo fala pro jovem mestre não ser precipitado, então ele falou que não vai ser, mas ele tem que fazer isso de um jeito ou de outro. Então ele avisa para todos que eles irão partir dentro de 15 dias, que acaba deixando o líder dos cavaleiros bastante feliz com a notícia dessas. O líder dos cavaleiros pensou que ele ia liderar a expedição, mas o Eren falou que não, que vai ser ele. O Eren acaba chamando o líder dos cavaleiros para uma luta, para decidir quem vai comandar as tropas nessa missão. Começou o líder dos cavaleiros não queria lutar, mas do nada o Eren puxa a espada dele e ataca o líder dos cavaleiros. O lançamento do líder dos cavaleiros, esse ataque do Eren foi bastante pesado. O Eren manda ele falar com sua espada, não com palavras, então começa a luta entre os dois. Como o líder dos cavaleiros não vê escolha, ele decide que vai atacar o Eren também. No começo parece que o líder dos cavaleiros estava indo de boa, mas o Eren já demonstrou que a luta não ia ser fácil para o líder dos cavaleiros. Um golpe certeiro que faz a espada do líder dos cavaleiros ir para cima. O líder dos cavaleiros fala que numa criança que nunca treinou, que tá em coma há vários anos, não tem como ele ser derrotado por ele. Então o Eren consegue jogar a espada do líder do cavaleiro para o lado, então com um saque rápido e acerta um golpe certeiro na barriga do estômago do cavaleiro. Na minha opinião, é isso que ele dá, abaixando a guarda, deixando o Eren fazer isso com ele. Então ele acaba caindo desmaiado no chão, que acaba deixando todo mundo surpreso por causa disso. O Ribi fala que ele vai falar de novo, que eles vão partir em 15 dias por Ribi fazer de novo o pacto com o Dragão Branco. Que ele também vai abrir o mausoléu da família dele. O Tom falando mais sério pergunta se aguenta alguma objeção com isso, e todo mundo responde que não, ajoelhado na frente dele. Então a cena nos corta para o dia seguinte, já com ele vestindo a sua armadura. Então o som atrás chama por ele, que é a mãe dele chamando bastante ele, que tá muito emocionada pelo jeito. Pedindo pra ele voltar salvo, pra nada acontecer com ele. Ele fala que voltará completamente bem quando ele terminar de completar essa missão dele, que tem que completar para fazer o pacto com o dragão. Então a mãe dele, muito emocionada, responde que tá bom. Então depois a cena nos corta para as irmãs do protagonista chorando porque ele vai partir. Então ele fala que vai ficar tudo bem, que ele voltará são e salvo. Então a empregada acaba dando um cavalo para ele e o Mordomo acaba dando a espada dos Pendragon para ele. Então a cena muito bonita dele e bota na testa nela. Então ele pensa na sua mente que ele vai conseguir reconquistar toda a glória dos Pendragon com essa batalha que ele vai ter. Então ele chama os cavaleiros dos Pendragon para ir finalmente nessa grande batalha. Então a cena nos mostra que ele tá correndo com seus cavaleiros. Então o líder dos cavaleiros avisa que tá cheio de cão demoníaco pela frente. Então ele acaba falando que eles vão esmagar tudo, não deixa nenhum passar com um saque rápido. Ele acaba com todos os cachorros demônios que estavam na frente. Então ele pede para ninguém vacilar, só em seguir em frente. Acaba sendo todo mundo surpreso por causa disso. Então a gente acaba chegando na fortaleza dos Pendragon, que é um portão de uma cidade aí que eles chegaram, né? Chega lá perto do portão, ele manda todo mundo parar, que ele vai dar uma checada no local para ver como tá a situação de tudo. Então ele manda o líder dos cavaleiros, manda os outros cavaleiros descansar para eles esperar as próximas missões deles, as próximas ordens deles. Então o líder dos cavaleiros fala que tudo bem, que quer fazer isso. Então depois de cena nos corta, que mostra a empregada do plantão está levando um copo d'água para ele. Então ele fala que não precisa e manda a empregada descansar um pouco, lavar um pouco do rosto dela que tá um pouco sujo. Então ela acaba falando que não precisa, mas o Eren acaba falando que isso é uma ordem, né? Então ela fala que tá tudo bem. Então depois disso o Eren acaba vendo a situação desse novo castelo que ele foi e vê que a situação tá bastante ruim. E que ele não tá gostando de nada como tá a situação desse novo castelo que eles estão. Então nos seus pensamentos o Eren se lembra que esse portão aí é um dos mais principais dessa região. Então o Eren pergunta para o líder dos cavaleiros o que o comandante dos cavaleiros dessa nova região aí estão fazendo. Então com a cara sem graça o líder dos cavaleiros acaba respondendo para ele que vários cavaleiros acabaram desertando das suas posições que eles estavam. Então o líder dos cavaleiros acaba falando que acabou de ser informado disso, que acaba deixando o Eren bastante correr por causa que esses caras acabaram desertando. O Eren acaba falando para preparar os homens que eles vão descansar só hoje à noite e vão amanhã em busca desses novos caras. Acabaram desertando para mostrar quem é que manda aí no lugar e não eles. Então a cena nos coxa mostra o seu barriga pesado, praticamente torturando alguns homens que tinham capturado. Depois disso a cena nos corre novamente para a estalagem do nosso protagonista, tendo a conversa com o líder dos cavaleiros como vai ser a missão de amanhã. Aqui é para ter uma conversa enorme, mas eu vou deixar vocês ler o capítulo para vocês saberem o que vai acontecer nessa conversa, porque eu não vou resumir isso aqui tudo, não foi mal dizer isso, pessoal. Antes do líder dos cavaleiros sair, o Eren pede para ele esperar, porque o Eren acaba pedindo desculpa por ter feito aquilo na frente dos homens deles. Aquilo que ele ter dado uma porrada nele que acaba fazendo ele desmaiar. Mas o melhor mesmo é a cara que o líder dos cavaleiros faz com a cara de choro, que acaba sendo bastante engraçado disso. O líder dos cavaleiros que não vai precisar disso, que ele não quebrou nenhum osso, então ele pede muito obrigado por ter ajudado ele até agora. Depois ele nos corta mostrando nas proximidades de um vilarejo que eles estão perto aí. Nos seus pensamentos ele percebe que o estado do vilarejo está muito decaído. Então ele fica se perguntando como as pessoas conseguem viver nessa situação. Ele pergunta para o líder dos cavaleiros como está o estado do território nas outras regiões. Ele fala que a menos de 70% dos territórios estão ruins. Sua cabeça ele percebe que o abrimento do baú tem que ser aberto urgentemente para ajudar essas outras áreas que estão precisando. Então do nada um demônio acaba atacando o Eren, que acaba deixando o líder dos cavaleiros bastante preocupado por causa disso. Então instintivamente o Eren acaba sacando sua espada e acaba dando um golpe, mas o demônio acaba desviando o golpe.
Então os cavaleiros do Eren acabam ficando tudo em ordem para lidar com esse demônio aí. Mas o Eren acaba dando a ordem para capturar ela viva. Com isso os cavaleiros dão flechadas nele que acaba fazendo ela cair no chão. O cavaleiro líder fala como esperar, tá cheio de demônios para esse vilarejo. Então outra zoada acaba saindo do barulho, que são vários golpes que estão atacando o Eren. Acaba deixando o líder dos caras bastante preocupado por causa disso. Mas rapidamente o Eren acaba com esses golpes de um por um, que acaba deixando o líder dos caras bastante impressionado com a rapidez do Eren. Depois disso o Eren acaba reunindo a Rapa e os 3 golpes tudo em um lugar só. Os cavaleiros acabam falando que ele vai se livrar deles, mas o Eren acaba falando que não. Que o Eren pelo jeito vai acabar tornando esses Globes e essa Rapa companheiros deles. Acaba deixando todo mundo surpreso com a notícia dessas. Que ele fala os bons motivos pro Globes ter ser companheiro dele. Cada visão dos Globes e a Rapa com a velocidade dela no ar. Podem tirar vantagem disso. E os caras falam que tá preocupado bastante com essa decisão do jovem mestre dele. O jovem mestre fala que não tem que se preocupar, que isso tudo vai dar certo. Pergunta para o Goblin por que ele tá fora da floresta. O Goblin fala que ele tá com bastante medo e faminto, porque lá tem monstros mais fortes do que eles. Aliás, uma coisa mais engraçada, o nome desses Goblins aí são Casares. O Prota fala que entende e vai entender a situação deles. Agora ele pergunta pra essa Rapa aí. Agora ele pergunta pra essa Rapa se ela já se alimentou de humanos. Então ela fala que não, que só de cobras e ovelhas. Mas o mais engraçado é que na antiga vida do Eren, ele viu uma delas se alimentando de humanos, deixando bastante suspeito por causa disso. Então ele aceita esses 4 monstros aí na equipe dele agora. Mas antes de tudo, ele acaba mostrando quem é que manda aqui, que se eles tentarem fugir, ele já sabe o que vai acontecer com eles. Então já no começo ele já manda eles trabalhar, caçando uma rota mais segura pra chegar logo no próximo vilarejo. Como o Goblin é o melhor, então o Goblin já sabe um caminho. O dos cavaleiros acaba elogiando bastante o Eren sobre que ninguém nunca ia pensar em coisa disso. O Eren fala que ele quer ver os outros nobres tentar fazer a mesma coisa do que ele acabou de fazer agora. Então depois de cena nos costas que eles finalmente chegaram ao próximo vilarejo. Então ele manda suas próximas tropas ir para os outros vilarejos acabar com tudo. Então ele acaba mandando o grupo avançar para eles tomar o território de novo para eles, que acaba sendo bastante bacana disso. Então a cena nos costas mostrando seu barriga com uma criança e uma mulher amarrada. Sua barriga tá acabando discutindo com essa mulher que tá amarrada. Quando ele dá um soco na criança, o Eren vai lá e fatia a mão do seu barriga fora. E acaba deixando ele sem entender nada que aconteceu com a mão dele. E ao olhar pro lado ele percebe que é o Eren Pendragon, que acaba deixando todo mundo surpreso por causa disso. Mas o melhor é que o Eren poderia estar muito zangado com esse cara que ele tinha acabado de fazer no território dele. Então o Eren acaba falando que finalmente encontrou ele. É que chegamos ao fim de mais um resumo. Desculpe se tem algumas partes que vocês ficaram sem entender. Eu tô pensando em pular alguns capítulos porque tá bastante chato. Então agora tchau.